Se eu te perguntasse quem é o protagonista da sua vida, o que você responderia? É sobre isso que eu quero falar hoje. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga e nesse vídeo eu vou te ajudar a identificar se você está sendo o protagonista da sua vida, se você está fugindo dessa responsabilidade ou se tem gente tentando assumir por você um papel de muita importância na sua vida e te impedindo de ser o protagonista. Esse é um tema muito interessante. Eu conversei com um paciente esses dias e ele chegou a essa conclusão, ele foi fazendo um caminho de entender que, no final das contas, tudo que estava acontecendo na vida dele é porque ele estava fugindo da responsabilidade de ser o protagonista da vida dele. Isso foi muito legal de observar. Eu falei assim, eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque quantas pessoas não devem passar por isso sem perceber? Como que a gente vai deixando de assumir a responsabilidade de ser o protagonista da nossa história? Quando a gente começa a ser o coadjuvante da história dos outros, e a nossa vida começa a ser ocupada por ser essa pessoa apoio na vida dos outros de um jeito que não sobra tempo para a nossa e a gente acaba dizendo infelizmente eu não consegui algumas coisas na minha vida ou não pude fazer algumas coisas na minha vida porque eu estava apoiando outras pessoas. Então digamos que você seja uma pessoa que apoia o seu marido, você apoia a sua esposa, apoia os sonhos dessas pessoas. Quando suas amigas te ligam, quando seu amigo te liga, você vai lá, escuta o problema delas, você dá o maior apoio, liga depois para ver se resolveu. Quando alguém está doente, você é o primeiro a se disponibilizar, deixa que eu cuido, deixa que eu vou. Você simplesmente se joga no apoio da vida das pessoas. Aí você fala, Jana, mas isso não é bom? Mais ou menos. Porque tem gente que procura o problema dos outros para se ocupar, para justificar por que não está fazendo um papel melhor na sua própria vida. Se eu estiver muito ocupado com resolver o problema dos outros, realmente vai sobrar menos tempo para minha vida. Mas isso não é uma coincidência, isso é uma escolha. Eu é que escolho doar o meu tempo, tantas horas do meu dia, ou até mesmo todo o meu dia, para ser o apoio da vida de outras pessoas, e eu não percebo que, na verdade, eu estou fugindo porque eu tenho medo de ser aquele que vai levar a minha vida para onde eu quiser. Sabe quando a pessoa acha que ela não vai dar conta, quando ela não é capaz, e ela acaba quase que falando para a vida assim, vida, não conte comigo. Janda, como assim? Sabe quando você aceita um trabalho, e aí você não se sente bom o suficiente para ele, mas você acha que tem que aceitar, afinal de contas você tem que pagar suas contas, né? E aí você vai lá, aceita aquele trabalho. E aí você tem quase que a sensação angustiante o tempo todo de que aquilo não é para você, que você não tem as competências necessárias para estar ali, você se sente o tempo todo um impostor. Só que você tinha que aceitar. E aí é como se estivesse ali, mas torcendo para que não seja cobrado nada de você, para que o cliente não espere nada de você, para que não seja exigido de você um comprometimento e um resultado de um especialista naquilo. É como se você estivesse dizendo, não conte comigo. É quando você tem um cliente, digamos que você atenda alguém, você ofereça um serviço, mas você, até ali na negociação com aquela pessoa, você fica dizendo para ela assim, nas entrelinhas, claro, mas não espere nada desse trabalho. Olha, não acha que eu posso resolver o seu problema. A gente pode tentar, mas às vezes pode não dar certo. É como se você estivesse preparando as pessoas para não esperarem nada de você, porque você tem medo de não entregar o resultado. E aí o que você prefere ser? Você prefere ser o apoio de alguém do que ser aquele que vai assumir um compromisso. O que é? Você pode dizer assim, mas qual é o problema de ser o apoio de alguém? O apoio de alguém é muito importante. Mas eu vou te diferenciar como é que é quando você está sendo o apoio e você está fugindo da sua vida e quando você está sendo o apoio protagonista. Imagina que você foi assistir uma palestra de um coach motivacional que você adora. Naquela hora ali que você está assistindo a palestra, aquele palestrante, ele é o protagonista daquele evento, naturalmente. Aí você vai dizer, Janda, então aquele cara ali que está ali nos bastidores, fazendo as gravações, as edições, as pessoas que estão ali por trás, elas então estão fazendo o papel de coadjuvante. Isso é ruim? Não. Por quê? Porque ali, no papel de cada um, tem importância no desempenho daquelas funções. Então, o cara que edita os vídeos, ele é o protagonista daquela função. Manda para mim os vídeos que eu vou fazer esses vídeos. Cada um tem o seu papel. Agora, o que seria para ele fugir da responsabilidade? Ele pegar a responsabilidade de ser o editor, mas ele quase que não assumir isso. É como se ele ficasse o tempo inteiro jogando para outras pessoas, ou ele tentasse se esquivar. É aquele profissional que não entrega aquilo que foi proposto, porque simplesmente ele não quer nem que o outro conte com ele. É quando você está aí no seu relacionamento e você apoia o outro, mas você não se mostra. Sabe um casal em que um tem muitos sonhos e o outro não tem nenhum sonho. E aí tudo gira em torno do sonho desse um.
E aí quando vê, esse aqui tá apagadinho, apagadinho. Ah, não, mas é porque eu tô apoiando o fulano. Olha, é legal você apoiar o fulano, mas e os seus? O que você pensa? O que você quer? O que você quer pra sua vida? Não, eu tô aqui ajudando, eu tô cuidando dos meus filhos. Tá, peraí. Então seu papel na sua vida também é cuidar dos seus filhos. Mas e aí? E quando os seus filhos forem para a vida deles, quando eles se casarem, o que você vai fazer? E aí, esse é o problema. Quando você se ocupa da vida de outras pessoas, daqui a pouco você está querendo ocupar um papel mais importante do que você deveria na vida delas. Então, se você não tem essa ocupação principal na sua vida, que é você levar a sua vida para onde você quer, imagina que seus filhos saem de casa, aí você chega lá, quer dar pitaco, quer fazer com que eles levem todas as suas opiniões em consideração. Por quê? Porque você está se utilizando da vida de outra pessoa para ter alguma função, alguma utilidade. E aí você começa a invadir o fato de que os seus filhos agora são protagonistas da própria vida, vão decidir o que querem fazer, só que você está invadindo. Por quê? Porque você não é o protagonista da sua. Não ser o protagonista da própria vida significa: eu não tenho coragem de ser o responsável por realizar os meus sonhos. E aí eu fujo. Eu digo para a vida quase que assim: olha, vida, não espere nada de mim, porque eu vou estar sempre à margem, eu vou estar sempre apoiando as pessoas, eu vou ser o cuidador das pessoas. E aí eu viro quase que um para-raio de pessoas quebradas para eu ficar ajudando elas, como se isso ocupasse, eu fizesse com que eu me sentisse útil. Mas eu te pergunto, qual é a graça de viver apoiando as pessoas e quando você vê, você mesmo não ocupou espaço nenhum? É aquela amiga que quando você sai para conversar com ela, você conta um monte de coisa da sua vida e ela não conta nada. Ah, não, mas é que nada aconteceu. Tá bom, nada aconteceu. Nunca tem nada legal acontecendo. A vida dela é como se ela estivesse sempre se esquivando de viver coisas, e aí ela vai dizendo para as pessoas que ela quer algumas coisas, mas de fato, ela não se engaja em nenhuma delas, porque ela sabe que se ela se engajar, ela vai se comprometer e vai ser exigido dela algum resultado. Então, ela não se engaja, cuida da vida dos outros e diz que não pode se engajar na própria vida, ou que não tem tempo porque ela tem filhos, porque ela tem mamãe doente, porque todo mundo precisa dela. Mas de fato, ela escolheu doar o tempo dela. Janda, e como é que a gente faz para sair disso? Você pode estar muito envolvido em dependência emocional. É por isso que eu vou te ajudar aqui com um workshop. Seja a sua prioridade, supere a dependência emocional. Enquanto você não aprender a ser a sua prioridade, você não vai conseguir deixar de ser o coadjuvante na vida das pessoas. E isso é aprendido. Imagina uma pessoa que nasceu num lar onde não tinha apoio, não tinha espaço para opinar, não tinha, ou tinha muitas obrigações de cuidar dos irmãos, obrigação de cuidar de uma avó doente, de uma mãe doente. O papel da vida dessa pessoa foi construído para estar para o outro. Ela nunca teve a chance de ser ela a cuidada, de ser ela a vista, de ser ela aquela que podia ocupar. Ela sempre apoiou. E quando ela vai para a vida adulta, ela não sabe nem usar esse espaço. Eu fiz um vídeo aqui esses dias, eu acho que foi ontem, se eu não me engano, falando sobre as sequelas de quando você tem violência na infância. E olha que ali eu falei de violência. Aqui eu não tô nem falando de violência, eu tô falando do fato de você ter ocupado um papel de cuidador, mas é praticamente a mesma coisa. Quando você vive violência, quando você vive negligência, ou uma superproteção que tira de você a possibilidade de levar a sua vida, de ser uma pessoa que ocupa, que fala, que se expressa, que brinca, que explora, você fica retraído. É quase como se você dissociasse. Você tira de você uma parte da realidade. Você fica ali quase que adormecido para você aguentar aquela vida que é sem graça, é chata. Afinal de contas, a sua vida é melhorar a vida do outro. Que graça tem viver uma vida que você tem que ficar melhorando a vida do outro? Nenhuma. Então você precisa aprender a fazer isso. E não é fácil, porque isso é um vício. Para que você tenha sobrevivido, você desenvolveu uma estratégia de sobrevivência, que é: eu cuido do outro para que gostem de mim. A criança, para que ela se sinta bem, ela precisa se sentir protegida. Para que ela se sinta protegida, ela precisa garantir que o outro não vai abandonar ela. E aí ela usa algumas estratégias. E as estratégias que você usou lá na infância são as estratégias que provavelmente você está usando agora, não sendo protagonista da sua vida. Isso precisa mudar, porque é assim que você adoece. Você adoece quando você tem necessidade de deprimir, porque você não pode usar a sua vida. Porque quando você usa a sua vida, você se sente culpado porque está deixando de cuidar dos outros, ou porque você nem sabe como usar a sua vida. Isso precisa mudar. É por isso que eu vou te sugerir esse workshop.
Não deixe de fazer. São 4 horas de aula gravada em que você vai entender o que você viveu na sua infância. Você vai entender que aquelas experiências moldaram o jeito como você reage, pensa e se comporta hoje. Isso precisa mudar, senão você não vai conseguir destravar a sua vida e, de fato, ser o protagonista. Não abra mão de ser o protagonista da sua vida.